E se esse é o jogo da reestruturação cognitiva, aqui você terá a oportunidade de explorar o poder da reestruturação cognitiva, fornecendo aos seus pacientes uma solução envolvente, eficaz e prática para identificar, avaliar e desafiar os seus pensamentos. Então, desde a identificação dos pensamentos até a avaliação e desafio das distorções cognitivas, o jogo da reestruturação cognitiva será realmente um aliado durante as sessões. Ele permitirá que você trabalhe de forma abrangente as perguntas padrões da TCC, aproveitando então todo o potencial terapêutico que elas oferecem. E antes de começar a te apresentar aqui o passo 1 que eu sugiro, eu vou abrir aqui as instruções que você pode ler antecipadamente e depois explicar verbalmente para o seu paciente como que funciona esse recurso interativo, ou você pode apresentar junto para o seu paciente. Então, aqui nós temos o objetivo do jogo, o objetivo desse recurso, o que será encontrado dentro desse recurso, aqui é uma parte mais para o psicoterapeuta mesmo, aqui como jogar, então aqui eu trago uma sugestão de como você pode utilizar essa ferramenta interativa, embora você consiga fazer diversas variações dela durante as sessões e usar de acordo com a necessidade ali do paciente. Então, eu sugiro que primeiro você ajude o paciente a identificar os pensamentos automáticos dele através do baralho, identifique seus pensamentos. Em seguida, você vai ajudar o paciente a avaliar esses pensamentos automáticos. Você vai fazer isso através da trilha de avaliação de pensamentos que você vai encontrar dentro desse jogo. Ao clicar no botão Avalie Pensamentos, em seguida, encontrar uma solução, caso esses pensamentos sejam, após ser avaliados, sejam verdadeiros, então você vai ajudar o paciente a encontrar uma solução prática, através do baralho, encontre uma solução. E por último, né, mas você pode variar também esse uso, tem o baralho das distorções cognitivas, que após você avaliar esse pensamento automático, e esse pensamento original ainda permanecer de forma muito persistente, o paciente ainda continuar acreditando muito nesse pensamento, você pode e tentar identificar as distorções cognitivas e desafiar esses pensamentos automáticos. E, se necessário, você pode utilizar aqui também nessa etapa o baralho de solução de problemas, caso no final, mesmo após desafiar esses pensamentos, vocês cheguem junto a uma conclusão que esse pensamento é verdadeiro, tá bom? Então, vamos voltar aqui às instruções e como acompanhar meu progresso. Aqui eu explico como que funciona o sistema de pontuação que está disponível para quem está usando a versão app do aplicativo, ou seja, a versão offline. Para quem está usando a versão online, a pontuação ela não está disponível, porém isso não impacta na efetividade do jogo. Ok, então, vamos lá. O passo 1, como eu já adiantei um pouquinho, né, para você, é identificar e avaliar os pensamentos dos seus pacientes. Então, nós vamos iniciar clicando no botão aqui, avalie pensamentos, nesse botão aqui amarelo. E quando você clicar aqui, ele te levará a uma trilha de avaliação de pensamentos. Essa trilha é um percurso padrão para avaliar pensamentos automáticos disfuncionais, que muitas vezes podem não ser compreendidos de forma clara pelo paciente. Aqui, além do conteúdo, existe uma natureza visual e interativa que ajuda a fortalecer os conceitos fundamentais da TCC para o seu paciente. Às vezes você já provavelmente você já faz essa avaliação de pensamentos com o seu paciente durante a sessão, mas aqui tem um recurso extra, que é um recurso visual, um recurso interativo, além de você conseguir explorar todo o potencial, né, das perguntas padrões da TCC junto com o seu paciente. Então, dentro da trilha, aqui, além dos passos que o paciente irá seguir, né, existe mais alguns recursos aqui. Então, quando ele concluir aqui essa trilha,
todos os passos, avaliando o pensamento, né? Você vai perguntar o quanto que o paciente ainda acredita nesse pensamento automático original, em uma escala de 0 a 100%, como que ele se sente emocionalmente em relação a isso, e dependendo da resposta do seu paciente, você perceber que essa fase de avaliação de pensamento ainda não foi suficiente, né, para trabalhar esse pensamento, você tem é, a opção de usar outros recursos, né, como a identificação de distorções cognitivas desse pensamento e desafiar esse pensamento de uma forma ainda mais direta, através do uso dos baralhos das distorções cognitivas que estão dentro ali daquele cérebro, naquela imagem do cérebro, na imagem inicial. Além disso, né, se durante esse processo você perceber que seu paciente não conseguiu identificar direitinho os pensamentos automáticos dele, aqui dentro, né, você tem acesso a esse botão, Identifique Pensamentos, onde existe aqui um baralho que vai ajudar o seu paciente a identificar. Então, eu sugiro que o jogo sugere que clique na primeira carta primeiro, né? E em seguida, o paciente pode fazer escolhas aleatórias. Ele vai falando qual número ele escolhe e você vai clicando na carta correspondente ao número que ele escolheu. Tá? Aqui você também tem acesso ao botão Avalie Pensamentos, porque não existe uma regra rígida, né? Vai depender da etapa que o seu paciente está dentro do processo terapêutico, do objetivo ali da sessão. Então, você pode a qualquer momento recorrer ao baralho de identificação de pensamentos ou de avaliação de pensamentos. Então, vou voltar aqui e depois voltar ao início. Dentro aqui da trilha, né, você tem o botão voltar ao início, como eu fiz aqui. Após essa avaliação inicial, você terá acesso, então, aqui às distorções cognitivas. Esse é um recurso valioso, tanto para a psicoeducação, quanto para o questionamento de pensamentos automáticos persistentes. Então, cada distorção cognitiva apresentará o conceito desse erro de pensamento e um exemplo de pensamento distorcido e algumas perguntas específicas para avaliar, para desafiar essa distorção cognitiva, esse pensamento distorcido, tá? Então, vou demonstrar isso aqui clicando em uma distorção cognitiva, vou clicar aqui na catastrofização. Quando você acessar aqui já está aberto porque eu estava utilizando, mas você vai encontrar o baralho com todas as cartas viradas. Você tem aqui o conceito, então você vai clicar aqui no conceito, o que a catastrofização para o seu paciente, um exemplo do pensamento, viu que você pode clicar na carta e quando clica novamente, né, ela vira. Bem legal isso aqui para você ir organizando no momento da aplicação. E depois você vai ter aí algumas cartas que você pode, para ficar mais interativo, pedir o paciente para escolhendo o número, você vai clicando e ele vai respondendo. Não é necessário que o paciente responda todas as perguntas, então, às vezes ele responde 2, 3 perguntas e ele já consegue encontrar uma resposta adaptativa. Então, não existe uma regra, tenha que responder todas as perguntas. Você vai avaliando isso na prática, qual é a necessidade, tá? Então, quando clicar aqui, por exemplo, a carta número 5, pela sua experiência, qual é a probabilidade de que esse pensamento realmente se torne realidade? E para tornar o jogo mais interativo, quando o seu paciente encontrar uma resposta adaptativa, você vai pontuar aqui, clicando no botão pontuar resposta adaptativa, para gerar uma pontuação de 10 pontos. Esse é um recurso extra para tornar esse momento um pouco mais envolvente, mais interativo ainda, né? Mas não é uma regra, é uma opção que você pode utilizar, dependendo aí do perfil do seu paciente. E esse recurso está disponível na versão app, ou seja, a versão offline, para quem está usando o programa, o PowerPoint, tá? Na versão offline, para quem está usando
a versão online, esse recurso ele não está disponível, mas isso não vai impactar na efetividade aqui do uso da ferramenta. Bom, aqui vocês viram que eu cliquei na catastrofização. Você entrou aqui na distorção, ajudou seu paciente a desafiar, a questionar esse pensamento. E se esse pensamento for considerado verdadeiro, né, o jogo oferecerá o baralho encontre uma solução, como você também tem acesso a esse botão lá na fase de avaliação de pensamentos. Então, ele está aqui também. Então, mesmo depois, avaliou as distorções cognitivas, desafiou, e foi constatado que esse pensamento é realmente verdadeiro, você pode ajudar o seu paciente a encontrar aqui uma solução prática, né? Então, né, aqui eu recomendo que siga a sequência sugerida pelo jogo, são no total 8 cartas, então você vai abrindo as cartas pedindo o paciente para responder. Carta número 1 aqui tem uma pergunta. Existem estratégias semelhantes que funcionaram no passado? Como posso adaptá-las a essa situação? Então, você vai esperar o paciente responder e depois vai seguir. E se clicar novamente, ele volta, tá? A carta vira. Vamos voltar aqui. Um detalhe, né? Nessa fase aqui também, se o paciente conseguir encontrar uma solução prática para o problema dele, você também pode pontuar aqui a solução de problemas, né? Para aumentar aí a interatividade. Vamos voltar aqui ao início. Essa ferramenta, ela pode ser utilizada, então, durante as sessões. Você pode deixar essa ferramenta aberta aí no seu computador e recorrer a ela em momentos oportunos com o seu paciente. Essa ferramenta, ela é realmente uma ferramenta útil para você utilizar em diversas conduções dentro do processo psicoterapêutico. E você, como eu disse, você pode deixar ela aberta e recorrer em momentos que você achar necessário para ajudar o seu paciente a visualizar melhor como que funciona esse processo e consolidar esses conceitos fundamentais da terapia cognitivo-comportamental. Com essa ferramenta dinâmica e eficaz, eu acredito que você aumentará a eficácia e o engajamento em suas sessões e elevando os resultados para os seus pacientes e, consequentemente, para você como profissional também.